utilização de recursos não renováveis para a produção de plástico, impactos do crescente consumo. O plástico é um material que tem como propriedade a capacidade de moldagem e foi produzido de diversos tipos no início do século XX. São materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros, principalmente orgânicos e sintéticos, sólidos quando em condição de produto acabado e que são transformados e moldados pela ação do calor ou pressão em alguma fase de sua produção. Metodologia. Os pesquisadores desse trabalho participam do Grupo de Estudo de Pesquisas em Inovações Tecnológicas, GPIT, do Colégio de Aplicação, Escola de Educação Básica, CAP ESEBA-UF. Devido à pandemia, o grupo de pesquisadores se reuniu semanalmente para reuniões online via Google Meet, para discussão de temas relacionados à pesquisa e para a realização de minicursos síncronos e assíncronos para enriquecer as pesquisas. Todos os dados e o percurso de pesquisa foram registrados no diário de bordo. No primeiro momento, os estudantes produziram individualmente pequenos textos a partir de pesquisas bibliográficas feitas sobre a cadeia de produção do plástico, seguido de levantamento quantitativo sobre os tipos de polímeros mais utilizados, provenientes do petróleo. Após a análise do material, foi feito o levantamento bibliográfico nos dados oficiais mais recentes disponibilizados pela ABPLAST, Associação Brasileira da Indústria de Plásticos, no período de 2013 a 2020, que é o ano mais recente publicado para identificar os tipos de materiais alternativos ao petróleo que têm sido elencados para a produção do plástico e comparar dados quantitativos quanto à produção de descarte dos plásticos selecionados. De acordo com os dados oficiais, em 2013 foram produzidas 250 milhões de toneladas de resina termoplásticas no mundo. E o Brasil era responsável por 2,7% da produção, com 6,5 milhões de toneladas. Em 2018, foram produzidas 359 milhões de toneladas de resina termoplásticas e 368,9 milhões de toneladas em 2020, havendo crescimento no uso do petróleo mundialmente. O Brasil era responsável por 2,31% da produção, o equivalente a 8,3 milhões de toneladas. Atualmente é responsável por 2,22%, ou seja, 8,2 milhões de toneladas. Apesar da crescente produção mundial, o país diminuiu sua produção, o que instigou o grupo a investigar os motivos que levaram a essa redução. A partir do estudo de caso, foram coletados os dados de 20 participantes da pesquisa, que registraram os dados entre 30 de julho e 30 de agosto. E já apontam o consumo de pelo menos 988 sacolas plásticas, das quais apenas 369 possuem algum registro que comprove ser biodegradável ou ser bioplástico, e 442 não tinham nenhum registro com essas especificações, portanto sendo consideradas derivadas de petróleo e sem propriedades biodegradáveis. Apesar de 37,3%, 369 das sacolas consumidas do período possuem sua composição alguma alternativa à composição ou aos danos que a decomposição do plástico convencional pode gerar. Durante os relatos, os participantes revelaram um esforço para diminuir o consumo de sacolinhas, trocando-as por alternativas como sacolas de tecido, ecobags e caixas de papelão, quando possível. Conclusões. Com essa pesquisa, percebeu-se que a produção do plástico convencional é alta, gerando resíduos e crescimento no uso do petróleo. Durante o estudo de caso, observou-se um esforço dos participantes em repensar suas escolhas, tomando sempre alternativas para o plástico comum. As sacolas retornáveis mostram-se como uma grande aliada à redução do consumo de plástico convencional.
Acredita-se que o incentivo para ampliar o uso de sacolas retornáveis seja o início para a mudança de hábitos, além de uma ação de mobilização que os supermercados e comércios sensibilizem e sejam incentivados a adquirir sacolas plásticos biodegradáveis.